Você acha que é possível extrair sentidos mais elevados das histórias dos evangelhos? Pense no máximo de elementos que você consegue se lembrar sobre essas histórias. Pense nos diálogos aquecidos, tensos, que quase sempre terminavam com linchamentos, com prisões daqueles que estavam anunciando o reino de Deus. Os pronunciamentos públicos de Jesus prendendo a atenção dos mestres do judaísmo e também prendendo a atenção das autoridades romanas daquele período. As parábolas, as histórias, as afirmações irredutíveis de Jesus. Jesus, em vários sentidos, se sobrepondo em relação ao sábado judaico. Jesus, em vários momentos, menosprezando a importância do templo de Israel, central para aquela cultura, central para aquela etnia. A Jesus reivindicando que o reino do céu estava irrompendo naquele exato momento em que ele anunciava este reino. E que era ele quem de fato estava levando este reino a efeito, quem estava inaugurando este propósito, segundo a vontade de Deus. Pense nas ações misteriosas, as pessoas com doenças mortais sendo inexplicavelmente curadas, pessoas epiléticas, homens libertos de forças estranhas que aprisionavam, uma mulher curada de uma hemorragia interminável, uma multidão alimentada com recursos insuficientes, um homem morto por dias levantando da sepultura ao ouvir a voz de Jesus. Considere também os elementos narrativos destes documentos. A abertura curiosa do Evangelho de João referindo-se à criação da ordem visível, no princípio de todas as coisas. A longa genealogia do Evangelho de Mateus, situando Jesus no ponto conclusivo desta genealogia da nação de Israel. As referências proféticas de Lucas sobre os reis, sobre os profetas, os sacerdotes emblemáticos da história antiga de Israel. Resumindo, os evangelistas falando de Jesus de Nazaré e, ao mesmo tempo, pensando no Deus de Israel agindo sobre estes fatos. Claro, muito mais pode ser dito sobre os evangelhos. É um material extremamente denso, complexo. Mas o estado da questão denunciado pelo autor N.T. Wright é que as tradições cristãs mais prevalentes acabaram se esquecendo de qual é a história subjacente destes documentos da igreja. Ele afirma que, de modo geral, as tradições enfatizaram elementos específicos dos evangelhos e quase sempre o substrato da mensagem diz respeito a ir para o céu depois da morte. Mas será que a realidade se esgota neste elemento? Salvação dos homens, salvação das almas, ir para o céu, um novo nascimento, uma nova forma de vida? Eu gostaria de compartilhar com você um livro que foi e tem sido essencial no meu processo de renovação, desse entendimento acerca do reino de Deus, do meu próprio engajamento em relação ao reino de Deus. Este livro se chama Como Deus se Tornou Rei, do autor N.T. Wright. Obviamente que eu tenho aqui a cópia, a publicação em português, que foi feita pela Thomas Nelson em 2019, mas o livro foi originalmente publicado em inglês pela editora Harper One em 2012. Bem, nesse livro, Wright propõe uma forma que ele considera readequada de leitura dos evangelhos e que, consequentemente, repercute em toda uma nova leitura de toda a narrativa bíblica, porque essa narrativa está justamente orbitando ao redor dos evangelhos, ao redor da vida pública de Jesus de Nazaré, segundo ele. Como não há espaço para o esgotamento dos argumentos promovidos pelo Wright nesse livro, eu sugiro que você leia as suas obras complementares nesse sentido. Inclusive, no final dessa sequência de vídeos, eu pretendo trazer essas obras, esses livros, e em alguns casos até, se for possível, abordá-los separadamente. Eu acredito que vai ser de bastante proveito. Mas vamos ao livro propriamente dito. Como eu disse, o Wright afirma que a história dos evangelhos deve ser redescoberta pela igreja. No livro ele diz que é possível dividir os leitores dos evangelhos em dois grandes grupos. Esses grupos se distinguem um do outro pela ênfase que eles atribuem aos elementos específicos dos evangelhos. Nesse sentido,
ele propõe uma figura para essa divisão, que é a figura do corpo e do manto, fazendo uma referência ao corpo de Jesus na sepultura. Portanto, o manto sem o corpo, essa é a primeira forma de leitura que Wright sugere e que ele considera que é a mais prevalente nas tradições das igrejas. Essa forma de ler os evangelhos salta imediatamente do nascimento de Jesus para o momento do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. É como se o elemento do meio fosse, de certa forma, menosprezado, como se o corpo dentro do manto fosse esquecido, às vezes até removido de várias narrativas das tradições da igreja. O Wright sugere que esse tipo de leitura já está presente na igreja desde os primeiros dias de vida da igreja. Os próprios credos, segundo ele, os credos da igreja, dão esse salto imediato que os evangelhos não dão em relação ao nascimento e o sofrimento de Jesus. Ele sugere então que quando nós desvalorizamos o corpo dos evangelhos, nós não permitimos que a história dos evangelhos sejam genuinamente transmitidas para os ouvintes, seja no primeiro século, seja agora no século XXI. E a segunda forma de leitura que Wright sugere é o problema oposto, isto é, o corpo sem o manto. Segundo ele, essa forma de leitura desconsidera as credenciais divinas que a igreja atribuiu a Jesus de Nazaré. O corpo sem o manto é a leitura dos evangelhos que desvaloriza os aspectos, digamos, religiosos, espirituais da carreira de Jesus e se dedica apenas nos elementos morais, nos elementos éticos, os ensinamentos de vida de Jesus. Segundo ele, essa leitura reduz Jesus a um simples líder social, um libertário, um reacionário judeu, em certo sentido, que foi como muitos perceberam Jesus no primeiro século. Jesus agindo apenas em prol dos excluídos, dos mais pobres, dos menos privilegiados, enfim. Wright acredita que essas duas formas polarizadas de leitura dos evangelhos acarretam em problemas graves de exercimento do papel da igreja no mundo. E, segundo ele, poucas tradições parecem ter feito uma leitura que melhor corresponda à veracidade da mensagem, na sua opinião. E também por causa dessas aproximações insatisfatórias, o N.T. Wright demonstra que ao longo da sua carreira eclesiástica, as pessoas de diferentes tradições parecem tentar preencher a lacuna que aparece quando nós não correspondemos corretamente aos evangelhos. Se você tentasse responder ou perguntar às pessoas sobre o que elas pensam ser a real intenção dos evangelistas ao escreverem as suas narrativas, quais respostas você daria? Ou quais respostas você esperaria escutar? Aqui então, nessa primeira parte do livro, ele elenca várias respostas que comumente ele escuta ao longo dessa investigação. E nós falaremos delas agora especificamente. A primeira delas, os evangelhos, as pessoas normalmente falam do corpo dos evangelhos como a demonstração de vida após a morte. Mais especificamente aqui ele diz ir para o céu depois da morte. Ser salvo do mundo, escapar deste mundo mal, ser transportado para a presença de Deus numa realidade desincorporada no final da nossa vida. Bem, nesse tópico, que é um tópico sensível para a igreja, eu recomendo a leitura do livro Surpreendido pela Esperança, também do N.T. Wright. Outros podem dizer que os evangelhos estão escritos para registrar e transmitir os ensinamentos éticos de Jesus. Esta é a função deste material, a conduta adequada do povo de Deus. A visão de Jesus sobre como a vida deve ser vivida nesta comunidade. Jesus, nesse tipo de visão, se assemelha a um mestre de ensinamentos, um mestre religioso, como vários que surgiram ao longo da história. E segundo N.T. Wright, esse reducionismo exclui quase completamente as credenciais mais profundas acerca de Jesus e da sua obra redentiva. Outros respondem que o material dos evangelhos diz respeito a Jesus como um modelo moral. Os evangelistas registraram os eventos da vida particular de Jesus, da sua vida pública, a fim de demonstrar que Jesus é um exemplo de como nós devemos nos comportar moralmente, como se Jesus fosse um modelo a ser imitado, um modelo muito elevado, inclusive. Segundo ele, não se trata de Jesus como um modelo de imitação,
mas de um exemplar acerca de algo novo que está sendo inaugurado no mundo. E mais para frente nesse vídeo nós vamos falar deste tópico com mais profundidade. Outras tradições defendem que o corpo dos evangelhos está demonstrando que Jesus se qualifica para ser o sacrifício perfeito. O corpo dos evangelhos está demonstrando que Jesus se qualifica para ser o elemento expiatório do pecado de Israel e do mundo. Ainda que existam elementos verdadeiros nessa resposta, na visão do Wright, os evangelistas não fariam um bom trabalho se essa fosse a intenção deles. Por exemplo, ao mostrar Jesus se interpondo em relação à lei, em relação ao templo, em relação aos aspectos alimentícios da lei. Para uma investigação mais profunda aqui, eu recomendo a leitura do livro intitulado Justificação, o plano de Deus e a visão de Paulo, uma resposta do N.T. Wright ao teólogo John Piper. Enfim, também há uma outra resposta inadequada que ele propõe. As pessoas respondem que o corpo dos evangelhos está escrito para narrar as histórias com as quais nós podemos nos identificar, conhecer as relações de causa e efeito das nossas ações, para a gente aprender a viver corretamente pelos exemplos dessas histórias, dos personagens, enfim. É uma das respostas que ele considera inadequada. E a sexta resposta inadequada que ele considera, que tem sido a padrão, a resposta mais comumente ouvida na igreja, é que os evangelhos estão escritos para provarem a divindade de Jesus. O N.T. Wright acredita que essa é uma resposta que os cristãos mais atribuem quando estão diante do evangelho. Ele defende que o debate acerca da divindade e a humanidade de Jesus não esteve presente no primeiro século, não esteve presente na origem da igreja. E apenas posteriormente, quando a igreja se move em direção ao mundo da filosofia, o mundo mais amplo da filosofia grega, que a questão é colocada dessa forma. O Wright não argumenta que os evangelistas não pensam em Jesus como divino, mas que este não é o ponto primário das suas narrativas, aparentemente. A questão para ele não é se Jesus é ou não Deus, mas o que Deus está fazendo por meio de Jesus na Terra. Bem, essa foi a primeira parte do livro Como Deus se Tornou Rei, do autor N.T. Wright. Até aqui ele sugeriu respostas inadequadas, formas inadequadas de ler os evangelhos atribuídos pela igreja ou pelas comunidades externas à igreja. Essas respostas, segundo ele, prejudicam o pleno desempenho da atividade da igreja e a sua compreensão do reino de Deus, e devem, portanto, a serem corrigidas se a nossa intenção é extrair o máximo de proveito da leitura destes documentos essenciais para o cristianismo. Portanto, no nosso próximo vídeo nós vamos avançar para a parte 2 do livro. É a seção do livro onde o N.T. Wright sugere qual é de fato a história esquecida dos evangelhos. Qual é a mensagem subjacente destes documentos que, segundo ele, corresponde mais adequadamente, mais poderosamente sobre a obra redentiva de Jesus. Então, até o próximo vídeo.